Olá, amigos, eu vou passar. Tudo beleza? Nós estamos, então, finalizando essa parte de teoria dos custos. Falta pouquinho para nós terminarmos. Nós vamos continuar avançando aí na microeconomia. O foco, obviamente, é o concurso do Banco Central. E, óbvio, qualquer concurso que tenha esse assunto, você vai precisar desses conceitos. Muito bem. Então, vem comigo. Nós vamos tratar agora da questão de custo marginal. Custo marginal de longo prazo. O que significa esse custo marginal de longo prazo? O que você tem que entender é o que valia para o curto prazo. Até, acredito eu, que se eu fosse um professor da Sesgran Rio, um elaborador de prova da Sesgran Rio, eu cobraria o curto prazo e não o longo prazo. É muito mais interessante, muito mais instigante você entender o que os alunos pensam sobre isso, até porque tem um conceito mais elaborado de custo fixo que o longo prazo não possui. No entanto, nós não podemos negligenciar esse assunto. Você vai entender, como você já tem entendido, que o custo marginal no longo prazo, ele vai exatamente cortar a curva de custo médio de longo prazo. Você lembra das aulas anteriores? Que o custo médio, ele é igual ao custo variável médio? Porque o custo fixo médio não existe mais? Vazou? Beleza. Então, agora eu vou mostrar graficamente para vocês que exatamente o custo marginal, sim, ele vai cruzar o custo médio no ponto de mínimo. Ok, vem comigo, análise de longo prazo. Não é possível nós falarmos de longo prazo sem entendermos ou esquecendo que o longo prazo é uma soma de curtos prazos. Então, vamos aqui tentar entender. Nós temos dois tipos de curva, duas curvas em negrito e várias curvas que não estão em negrito. Essa curva de custo médio de longo prazo aqui, ela é a soma, o envoltório de todas essas outras. Olha, se você somar aqui todas essas outras, você tem exatamente a curva de custo médio no longo prazo. Por quê? Porque é um conjunto de firmas, né? Um conjunto de possibilidades para as firmas. Pois bem, da mesma forma, o custo marginal, ele é bom, para cada curva de custo médio de curto prazo, eu vou ter uma curva de custo marginal. Pois bem, tocando, obviamente, o custo médio no seu ponto de mínimo. Da mesma forma, esse custo marginal aí de longo prazo, ele é a soma dos de curto prazo. E aí nós teríamos exatamente, deixa eu dar aqui uma apagada, para que vocês vejam o gráfico original, nós teremos exatamente o seguinte. Nós teremos uma curva de custo médio aqui, olha o formato de U, tá certo? Sendo interceptada, cruzada exatamente por essa curva de custo marginal de longo prazo. Isso ocorre exatamente no ponto de mínimo. Lembre o seguinte, no longo prazo, a curva é essa, ela é um envoltório de curvas, ela é uma soma de curvas de curto prazo. O importante é que o longo prazo e o curto prazo, eles se interceptem, eles se unam. Quer dizer, para nós é muito importante o seguinte, é muito importante que se o curto prazo e o longo prazo eles se confundirem, exatamente nesse ponto, o que acontece? A escala de produção é ótima, quer dizer, chegou-se ao melhor que se podia chegar. Porque imagine comigo o seguinte, eu vou colocar aqui situação 1. Se a empresa resolver produzir essa quantidade Q1 aqui, ela vai arcar com custos nessa proporção aqui. Olha, o mínimo dela de custo médio seria esse valor. Se ela optar por produzir essa quantidade Q2, olha como ela tem aqui uma queda de custos. Tá certo? De custo mínimo, tá certo? Isso significa de custo médio mínimo. Isso aqui significa aumento de lucro, redução de custo. Para a empresa significa ou se rebate como aumento de lucro. Então, perceba comigo o seguinte, vale a pena correr, sonhar, buscar o custo mínimo. Pois bem, nessa mesma ideia aí, vem exatamente o que nós chamamos de economias e deseconomias de escala. O que significa isso? Significa que quando o custo total médio de longo prazo ele é decrescente, existem então as chamadas economias de escala. Então, é uma situação que nós temos economias de escala. Se por acaso, quando a curva de custo total médio de longo prazo passa pelo mínimo,
cessam-se, então acaba-se a ideia, né? Finda-se a ideia de economias de escala e aí, a partir do momento, olha aqui, nós vamos cessar a ideia de economias de escala e a partir daí nós vamos ter as chamadas deseconomias de escala. Por quê, Kilvia? Porque nós vamos ter aí um custo total médio de longo prazo crescente. Presta atenção, olha, o nosso custo médio está diminuindo. Significa que o lucro da empresa está aumentando. Então, nós temos economias de escala, reduz o custo médio, quer dizer, em média, o custo diminui quando eu produzo mais, eu vou ter economias de escala. Ao passo que o custo médio, em média, de longo prazo, obviamente, mas se o custo começa a aumentar quando você aumenta as quantidades produzidas, quer dizer, você está gerando um custo para produzir, um custo para gerar riqueza, tá? Isso significa que nós passamos a uma situação de deseconomias de escala. Nós temos aí aumentos de custo, mas deseconomias de escala. Por quê? Porque nós estamos aumentando o custo com aumento de produção. Produzir mais está se tornando mais caro. Bom, com esse assunto, nós finalizamos, então, a chamada teoria dos custos, tá certo? Ora, então, tudo que nós vimos até agora em teoria dos custos passa a valer. Então, nós vimos a análise de curto prazo e a análise de longo prazo. Nesse ponto, nós poderíamos nos dar quase que por satisfeitos, por nós terminarmos aí toda essa parte de teoria da firma. Falta agora, então, muito pouca coisa para nós terminarmos esse assunto. Sabe o que nos falta? Nos falta a chamada teoria da renda, que é a teoria de rendimentos. Ora, eu não já tenho falado com vocês há muito tempo que o lucro é receita total menos o custo total? Nós tratamos na teoria da firma, primeiro, nós falamos da produção. Segundo, nós falamos dos custos, mas falta falar da receita. Então, nós temos que falar da chamada teoria das rendas ou teoria dos rendimentos. O próximo assunto que eu vou tratar com vocês a partir de agora é exatamente teoria da renda. Vem comigo. A teoria da renda, ela trabalha com a seguinte ideia. Ao invés de focar na minimização de custos num dado nível de produção, uma firma também pode ir atrás de maximizar seus lucros. Ou seja, maximiza lucro, minimiza custo, e uma coisa acaba implicando na outra, né? Quer dizer, minimizar custo implica em maximizar lucro, porque o custo é um componente da fórmula do lucro, vou mostrar daqui a pouquinho, mas o importante, a verdade é o seguinte, é que ao se minimizar os custos, automaticamente maximiza lucros de uma empresa. Significa, então, que a teoria da renda ou dos rendimentos abrangem conceitos importantes como receita total, que entra lá na fórmula do lucro, a receita média e a receita marginal. Vocês têm percebido que, a partir de agora, como nós já tratamos de assuntos como produção total, produto médio e produto marginal, como nós tratamos de custo total, custo médio, custo marginal, a sua dúvida não é mais no conceito, também não é mais na fórmula, é só na ideia, quer dizer, nos pontos importantes, nas notas de rodapé que podem sim ser objeto de questões na hora do certame. Então, nós podemos aqui analisar o conceito de receita total. A receita total de uma empresa, ela nada mais é do que a relação, ou seja, é igual ao produto, a relação de multiplicação, o produto entre o que se produz, ou seja, a quantidade produzida e o preço de venda, ou seja, deixa eu melhorar aqui a cor. A receita total, ela é igual a preço de venda vezes a quantidade vendida. Essa é a fórmula da receita total. As empresas obtêm receita a partir do preço que vendem e da quantidade produzida. Observação importante, lembre-se que você não pode confundir os conceitos de preço de venda e custo. Preço de venda é uma coisa, quer dizer, o preço que se vendeu o produto. O custo é o quanto se custou
financeiramente para produzir uma unidade produzida ou várias unidades produzidas. Um outro conceito importante para nós agora é a chamada receita média. A receita média, ela nada mais é do que, ela é o quociente, ela é a razão. Entre o que, Kilvia? Entre a receita total e a quantidade produzida. Então, da mesma maneira que nós tratávamos o produto médio como produto total dividido pela quantidade produzida, da mesma forma que nós chamamos o custo médio do custo total dividido pela quantidade produzida, nós temos a chamada receita média. A receita média ela é o quociente. Ela é a razão entre a receita total e a quantidade produzida. Ora, como era de se imaginar, a receita média ela é dada pelo preço unitário de venda do produto. Vamos ver isso então matematicamente. Nós temos aqui, nesse quadro em branco aqui embaixo, que a receita média ela é igual à receita total dividido pela quantidade produzida. Mas nós vimos lá da primeira definição de receita total, que a receita total é o preço de venda vezes a quantidade produzida. Então, se nós fizermos aqui, cortarmos as quantidades, nós temos que a receita média é exatamente igual ao preço de venda. Ou seja, em média, o que a empresa espera auferir de receita é proporcional ou é igual ao preço de venda. Por que, Kilvia? Porque a receita média é a receita total dividida pela quantidade de unidades produzidas. Isso significa, isso aqui também é um ponto muito importante. Ela é interessante e pode ser até um item de questão. A receita média é igual ao preço de venda do produto. Ora, e se você é um aluno que não se ligou, que não estudou, que não entendeu ou que não assistiu às videoaulas aqui do Eu Vou Passar, você vai passar despercebido por esse item, ou por essa ideia, ou por esse quesito aí que vem a ser cobrado na sua prova. Mas como você assistiu a videoaula que eu vou passar, você vai observar que a receita média ela é exatamente igual ao preço. Essa sim é uma nota de rodapé que vale a pena você estar preparado na hora da prova, pode sim ser objeto de cobrança. Bom, vocês têm observado que toda videoaula eu tenho tratado da mesma coisa? Trazer itens importantes que podem ser cobrados na hora da prova. Na verdade, você poderia, num caderno, pontuar essas observações importantes, porque às vezes é isso que a maioria dos concursos fazem. Essas questões que eu tenho mais chamado a atenção, que eu tenho mais trabalhado com vocês, é exatamente o que é mais cobrado. Por quê, Kilvia? Porque é o principal. Como vocês não são economistas, eu creio que na sua maioria, vocês estão fazendo uma prova para trabalhar em algum órgão que necessita de conceitos de economia, é importante que você saiba o básico, o geral e o mais importante. Sendo assim, eu tenho selecionado o que eu considero de mais relevante para chamar a atenção a vocês no momento que vocês estiverem estudando, preparando. Então, é muito importante que ao assistir às videoaulas, você já tenha meu material nas mãos, que eu estarei colocando, que eu já coloquei, na verdade, no site para vocês. Vocês já tenham dado uma lida no material, aproveitem as videoaulas para fazer realmente as observações importantes, aquilo que não está escrito, mas que eu tenho falado aqui. Coloque aí em letras garrafais todas essas observações. A receita média é igual ao preço de venda. Em termos lógicos, isso não existe. A matemática prova que é exatamente isso. E o que é a receita média, Kilvia? A receita média é o quanto o empresário espera ganhar por vender aquela quantidade que é produzida. Ele espera vender exatamente o preço da mercadoria, ok? Em média, tá ok? Nas próximas videoaulas eu vou estar trazendo mais conceitos interessantes. Nós já tratamos de receita total, receita média. Você sabe, está faltando termos marginais, receita marginal. É o assunto da próxima videoaula. Você vai continuar comigo, nós estamos finalizando essa parte de teoria da produção e dos custos aqui no Eu Vou Passar. E a partir das próximas videoaulas é um novo assunto. Não perca a última videoaula, vem exercício interessante para vocês. Um abraço e até daqui a pouquinho.